Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante aqui na nossa exploração do Urbana Bellica, cenário de RPG nacional publicado pela Nozes Game Studio. E a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, né? Sempre tentando identificar aqui os pontos mais importantes, mais interessantes, para dar uma ideia geral para vocês de qual é a proposta do jogo, qual é a pegada, como é que funciona o cenário, o sistema, enfim. Quem está chegando agora não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todo o material que a gente já fez sobre o Urbana Bellica, para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então olha só pessoal, hoje o nosso papo vai ser sobre o capítulo 5, Regras do Jogo. Na verdade o capítulo 5 e 6, porque são dois capítulos pequenos, onde vão ser apresentadas aqui as mecânicas básicas do jogo, que é o que está no capítulo 5, e o capítulo 6 vai tratar da questão da progressão de personagens, como é que os personagens vão melhorando através do ganho de pontos de experiência. Então isso vai ser o tema, né, do nosso vídeo de hoje, esses dois capítulos, e só um aviso aí para quem está acompanhando a nossa série. Em termos de capítulos, já estamos mais ou menos na metade do livro, mas em termos de número de páginas já avançamos bastante, tá? Então tá faltando só esse pouquinho aqui para a gente terminar o livro, então se liga aí, ainda dá tempo de maratonar quem está chegando agora. E já estamos entrando mais ou menos aí na reta final de mais um livro aqui no canal, tá? Então se liga aí, não perde mais nenhum vídeo e vamos começar o assunto de hoje. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a entender um pouquinho da mecânica básica do Urbana Bellica, primeiro a gente precisa falar que ele é um sistema que usa o D20 para essas jogadas mais corriqueiras, para essas jogadas mais comuns, tá? Aqui no início logo ele coloca, né, para quem ainda não conhece, uma representação gráfica, vamos chamar dessa forma, de todos os tipos de dados utilizados aqui no Urbana Bellica. Então a gente vai D4, D6, D8, D10, D12 e D20. Mas para as jogadas básicas a gente vai usar o D20. Os outros geralmente são para algumas outras coisas acessórias, né? Dano de arma, esse tipo de coisa. Mas para as jogadas mais frequentes você vai usar o D20 da seguinte maneira. Você vai jogar o D20, vai somar um modificador de atributo e você tem que tirar um número, né? Igual ou maior do que a dificuldade estabelecida aqui pelo narrador, tá? Essa é uma mecânica muito simples, muito básica para quem já está acostumado com jogos de RPG, então acredito que não tenha nenhuma dificuldade aí. O único detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: quem lembra lá no início da nossa série, quando a gente começou a comentar sobre as características da ficha do personagem, né, e mais especificamente dos atributos, aqui a gente tem uma diferença com alguns outros jogos. É comum a gente ter, por exemplo, o valor do atributo X e um modificador associado a esse valor, tá? Aqui no Urbana Bellica não é assim, a gente não tem o valor X do atributo. O atributo já é representado pelo seu respectivo modificador, tá? Só lembrando aqui rapidinho, a gente tem 4 atributos no Urbana Bellica e esses valores podem variar entre menos 5 e mais 5. Então, na verdade, aqui nessa mecânica básica, você vai jogar o D20 e já vai somar ali com o modificador respectivo que você tenha, tá? Seja ele positivo ou negativo, né? Somar ou subtrair conforme seja o caso. E o resultado disso aí tem que ser igual ou maior do que a dificuldade, ou a classe de dificuldade, como o livro chama aqui, estabelecida pelo narrador. E aí a gente vai ter logo aqui de cara também uma tabela para orientar mais ou menos, a gente tem uma noção em termos de regra, como é que são as dificuldades aqui. Então só para dar uma ideia para vocês. A dificuldade média, né, a dificuldade padrão, seria aí algo entre 15 e 19. Algo muito fácil teria uma dificuldade entre 5 e 9, que talvez nem seja interessante você pedir essa jogada de dados, né? E uma dificuldade extremamente difícil, que ele chama aqui de heróica, seria algo de 25 para cima. Ou seja, só para a gente ter aquele parâmetro básico de como é que são organizadas aqui as dificuldades, os níveis de dificuldade no Urbana Bellica. Seguindo adiante aqui no capítulo, a gente vai ter uma série de outras mecânicas que ele vai apresentando aqui ao longo do livro, né, ao longo das páginas. Mas tem um detalhe que é importante de comentar também. Como eu falei, o Urbana Bellica ele vai utilizar de uma maneira geral todos os tipos de dados mais comuns aqui no RPG. Mas o livro cita aqui que mais na frente, lá nos apêndices, a gente tem uma regra opcional caso você queira utilizar somente D6, tá? Ele não explica como é que isso funciona aqui, provavelmente trataremos desse assunto quando chegarmos lá nos apêndices, mas é só para você já ter essa informação aí guardada. Caso você seja fã de sistemas que usam só D6, seus problemas acabaram. Tem uma forma de usar isso aqui no Urbana Bellica que a gente vai ver mais pra frente, beleza? Só seguindo adiante aqui nas mecânicas que ele apresenta, a gente vai ter em seguida outra que é bastante comum, né, dos RPGs de uma forma geral, que é a mecânica da vantagem e desvantagem. Como é que funciona isso? Dependendo da situação, da narrativa ali que você tenha criado ou de alguma regra específica do jogo, a sua jogada de dados pode ter vantagem ou desvantagem. No caso de vantagem, você vai jogar 2 D20s, já que essa é a mecânica básica do jogo, e vai ficar com o melhor resultado. Se você estiver numa situação desvantajosa, você vai jogar os mesmos 2 D20, mas você vai ficar com o menor resultado. Então, também uma mecânica bem simples, mas que dá aquele gostinho especial
na sessão de jogo ali, de repente, aumentando ali um pouquinho o nível de tensão, dependendo da situação que for criada. Seguindo adiante, a gente vai ter também aqui a clássica apresentação de rodadas e turnos, né? Como é que isso funciona aqui no Urbana Bélica. Então, só para dar uma ideia geral, turno são 10 minutos em tempo de jogo, ou seja, 6 turnos representam 1 hora. E as rodadas são 10 segundos de tempo, ou seja, cada turno tem 60 rodadas. Então, só para você organizar aí mais ou menos a questão da contagem do tempo, ou quanto tempo demorou esta ou aquela ação, ou este ou aquele combate. Geralmente, os livros às vezes divergem um pouquinho sobre essa contagem de turnos e rodadas, como é que funciona. Então, aqui no Urbana Bélica é dessa forma. Só lembrando aqui, turnos, 10 minutos de tempo de jogo e rodadas, 10 segundos de tempo de jogo. Seguindo adiante, a gente vai ter uma outra mecânica que eu acho mais interessante da gente se deter um pouquinho, que é a questão da saúde e do vigor. Aqui, o Urbana Bélica faz uma diferença entre uma e outra. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Olha só. Ele já começa dizendo que tem 2 medidas para você determinar a capacidade do personagem resistir ao dano físico. E essas 2 medidas são justamente a saúde e o vigor. Tá? Então a saúde, segundo o livro diz aqui, é a capacidade do personagem de evitar a morte. O personagem, ele vai primeiro, em termos práticos de combate, ele vai primeiro levar dano na saúde. E como é que eu sei qual é o valor inicial que o personagem tem de saúde? Você vai jogar 3d6 e vai tirar o menor número, ou seja, vai ficar com os 2 melhores resultados, vai somar esse número mais a quantidade que você tiver no atributo corpo, mais o seu modificador de corpo, tá? Ou seja, isso aí vai dar a saúde inicial do seu personagem, os, entre aspas aqui, pontos de vida do seu personagem. E aí como é que vai funcionar a mecânica? Quando essa saúde chegar a 0, for igual a 0, você vai fazer uma salvaguarda, né, um teste de fortitude, para você não desmaiar. Ou seja, se você passar no teste, você continua ativo. Se você falhar nesse teste de fortitude, você desmaia, mas não morre, tá? A partir daí, qualquer dano adicional que o seu personagem venha a levar vai ser justamente descontado do vigor. Aí entra a segunda característica, né? A segunda medida, como o livro chama aqui, né? Então, o vigor vai ser definido da seguinte maneira: é a capacidade do personagem de resistir à morte após perder a sua saúde. É como se ele tivesse aqui, entre aspas, 2 barrinhas de vida, né? Uma da saúde e uma do vigor. Então, primeiro, perdão, você vai esgotar ali a barrinha da saúde e daí para frente você vai entrar na barrinha do vigor, tá? E como é que eu vou saber quantos pontos de vigor eu tenho? O vigor é calculado da seguinte maneira: ele vai ser igual a 4 mais o seu modificador de corpo, tá? Então, essa é a quantidade de vigor que você vai ter inicialmente. Claro, conforme você for levando os danos aí, você vai descontando das respectivas barrinhas, como eu estou chamando aqui, né? E se você zerar tanto em saúde quanto em vigor, aí sim o seu personagem morreu. Avançando aqui no capítulo, outra regra que ele vai trazer aqui é a questão do estresse. Como é que isso vai funcionar aqui no jogo? Vou ler um trechinho aqui para vocês. O estresse representa sua saúde mental e quais limites você pode alcançar com a sua vontade. Ao contrário da salvaguarda de vontade, o estresse não serve para realizar testes, mas para permitir que o personagem force a sua psique na busca pela sobrevivência. Ou seja, aqui é aquela situação que você vai forçar os limites do seu personagem para conseguir realizar alguma coisa. Em termos práticos, em termos de regra, como é que funciona? Você gasta 1 ponto de estresse para ter uma ação extra. Tá? Em termos de sistema, é assim que vai funcionar. Você gasta 1 ponto de estresse e tem direito a um movimento extra, como o livro coloca aqui. Mas aí, qual é o detalhe? Você vai começar com uma quantidade X de pontos, que a gente já vai ver como é que funciona. Só que qual é a pegadinha, né? Se você zerar a sua quantidade de pontos de estresse, o que acontece? O seu personagem está estafado, está exausto, e aí ele vai passar a ter desvantagem, aquela mecânica que a gente citou ainda agora ali no início do vídeo, ele vai passar a ter desvantagem em todos os testes que ele fizer, até ele conseguir se recuperar dessa condição de exaustão, de estafa, beleza? E como é que eu sei quantos pontos de estresse meu personagem tem de início? Eu vou jogar 3d6, excluir o menor resultado, tá? Mesma mecânica da saúde, jogo 3d6, fico com os 2 melhores, e aí eu vou somar com a minha astúcia. E isso aí vai me dar os pontos de estresse inicial que o personagem tem. E aí, só pra gente fechar essa primeira parte, vamos colocar dessa maneira, como é que eu vou recuperar, né? Como é que o personagem recupera? Saúde, vigor e estresse. Via de regra, descansando, tá? Aqui,
o livro vai trazer aqui a taxa de recuperação por período de descanso, que ele vai considerar aquele descanso sem ser interrompido, né, durante 8 horas. Então, cada um dos 3 vai ter a sua taxa de recuperação aqui, caso o personagem consiga descansar por 8 horas sem ser interrompido. E claro, dependendo da situação, especialmente nos casos de saúde e tudo mais, se você estivesse sendo atendido por um médico, alguém estiver cuidando de você, você recupera um pouco mais dos pontos, beleza? Via de regra, é isso, uma mecânica bem simples, bem padrão dos jogos de RPG. Avançando aqui, uma outra mecânica que eu queria destacar com vocês é a questão da proficiência, tá? Tá aqui. Como é que vai funcionar a questão da proficiência no Urbana Bélica? Na verdade, aqui, tentando resumir para vocês, a proficiência poderia ser chamada tipo um valor bônus que você vai ter ao utilizar determinadas perícias nas quais você tem um treinamento diferenciado, vamos dizer assim. Tá? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas antes disso, vamos ver como é que a gente descobre quantos pontos de proficiência, qual é a proficiência, ou melhor dizendo, qual é o bônus de proficiência que o seu personagem vai ter. Então, olha só, ele vai jogar 3d6, tá? Só que diferente, presta atenção no detalhe, tá? Diferente das mecânicas de saúde e de estresse, aqui eu vou jogar 3d6 e vou ficar com o menor valor, tá? Eu vou jogar 3d6 e ficar com o menor valor. E esse número vai ser o bônus que eu vou ter de proficiência. Ou seja, no final das contas, pode ser um número entre 1 e 6. Vai depender aí da sua sorte nos dados. E como é que isso vai funcionar em termos de mecânica? Lá atrás, ao longo da série aqui, quando a gente falou das carreiras e talentos, olha só, vou até mostrar aqui para vocês. Cada uma das carreiras, olha, ela vai ter aqui a indicação das perícias nas quais a pessoa é proficiente, o personagem é proficiente. Então, por exemplo, aqui, o agressor, perícias que ele é proficiente: armas brancas, escolha aí um grupo de armas, e atirar, escolha um grupo de armas. Lembrando que você tem que dar uma selecionada nisso também, tá? Então, por exemplo, armas brancas não são todas as que existem no universo. É faca, é espada, é o que que é, né? Atirar, com que tipo de armas você é mais proficiente em atirar? É pistola, é fuzil, enfim. É nesse nível que vai operar a coisa. E aí, quando o personagem for fazer um teste dessas perícias específicas nas quais ele é proficiente, ele vai somar esse bônus de proficiência dele, beleza? Então, o funcionamento da mecânica é mais ou menos esse, mas não é só isso, tem um detalhe básico aqui. Esses pontos de proficiência, esse bônus, ele não se mantém para sempre o mesmo. Por quê? O que o livro coloca aqui? Toda vez que o personagem muda de nível, você vai jogar de novo, né, essa questão para ter os bônus de proficiência. E aí vai depender do seu resultado. Olha só, eu vou ler um trechinho aqui. Sempre que alcançar um novo nível, o jogador deve rolar um D6, tá? Então, na primeira vez ele joga 3D6 e fica com menor. Da segunda em diante ele joga só um D6. Por quê? Se o resultado for igual ao que ele já tinha, por exemplo, ele tinha 1 de proficiência, você jogou ali o D6, tirou 1 de novo, ela não muda. Se o resultado for maior, você soma um ponto. Ou seja, se você tinha 1 ponto de proficiência, joga o D6 e tira 6, não fique assim tão feliz porque a sua proficiência não vai aumentar para 6, ela vai aumentar só 1 ponto. Ou seja, vai passar de 1 para 2, beleza? E se por acaso você tiver sido sortudo ali no início e tiver tirado 6 de proficiência, de bônus de proficiência, se você tirar nessa segunda jogada um resultado menor, você vai perder 1 ponto. Ou seja, você tinha 6 e vai passar a ter 5. Segundo o livro aqui, isso se deve ao cansaço mental e físico que os personagens podem sofrer durante as suas aventuras. Ou seja, essa questão da proficiência vai ser um número razoavelmente variável aí, né? Porque toda vez que você mudar de nível, toda vez que você gastar pontinhos de experiência, você vai ter essa chance de ou aumentar ou diminuir o seu bônus de proficiência. E aí, só pra gente fechar essa parte e falar um pouquinho da questão do avanço, né, dos pontos de experiência, da evolução do personagem, daqui pra frente, o livro vai trazer só o que ele chama de manobras, né? Ou seja, as ações que os personagens podem desempenhar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, todo personagem tem 2 manobras que ele pode realizar em cada rodada de ação dele, tá? E mesmo que ele gaste 1 ponto de estresse, que a gente mencionou aqui para ter uma ação extra, ele não pode usar a mesma manobra 3 vezes. No máximo 2. Então, por exemplo, aqui, o que todo mundo pode estar pensando, né? Tem a manobra de ataque, claro. Então, se eu gasto 1 ponto de estresse, quer dizer que eu posso fazer 3 ataques? Não. Você pode fazer no máximo 2 ataques e tem uma outra manobra, uma outra ação que você vai escolher qual é, que não pode ser um ataque, beleza? E aqui ele vai falando só, né, e dando o funcionamento em termos de mecânica de exemplos de manobra, né? Então você vai ter ataque, contra-ataque, defender, ajudar, interagir com o ambiente, né, sacar ou largar alguma coisa, né, procurar cobertura, mirar. Então tudo isso vai estar definido
unido aqui com explicaçõezinhas simples, só dizendo mais ou menos como é que funciona a mecânica da coisa, beleza? Algo que eu achei mais interessante aqui também, mas só para comentar, é que tem o que ele chama aqui de manobras de cidade. Regras específicas para algumas situações, como por exemplo um flashback. Você pode criar um flashback. O exemplo que ele dá aqui no livro, você está ali numa negociação e aquilo dá errado e você tem que fugir. Aí você fala, mestre, não, eu acho, né, eu tinha essa possibilidade que eu tivesse que fugir, estava na minha cabeça, então eu me preparei antecipadamente para isso. Você não fez isso no jogo, tá? Você está colocando isso como um flashback. Beleza, quer meter esse migué? Tranquilo, mas você tem um teste aqui para validar essa sua teoria. Tá? Então, você pode ali inserir esses flashbacks no jogo também. Você pode, tem aqui, que eu achei interessante também, manobras de reputação, carteirada, suborno e favores. Como é que isso vai funcionar aqui no jogo? De acordo com a sua quantidade de recursos e tal. Você resolve isso de uma maneira mais simples em termos de regra, mas você tem aqui todas as mecânicas, né, descritas para cada uma dessas situações. Então, seguindo adiante, para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, que vai tratar da evolução dos personagens, né? Como é que vai funcionar essa questão dos níveis. Então, sendo bem simples, você precisa acumular uma quantidade de pontos de experiência igual a 10 vezes o nível seguinte para você subir. Então, por exemplo, no segundo nível, você precisa acumular 20 pontos de experiência. Para chegar no terceiro nível, 30 pontos de experiência e assim por diante. Mas como é que funciona essa distribuição ali? Como é que eu sei quanto de XP eu ganho? É aquela coisa básica. No final de cada sessão, vai ter a distribuição ali dos pontinhos e vai ser aquele esquema que vocês têm que responder algumas perguntas para saber se vocês ganham ponto de experiência ou não, tá? Então vou passar aqui a listinha para vocês. Olha, no fim de cada sessão, as seguintes perguntas devem ser respondidas pelos jogadores. Nós aprendemos algo novo e importante a respeito do mundo? Se for positivo, um ponto de XP. Obtivemos algum bem ou conhecimento valioso? Mais um pontinho. Concluímos a missão com sucesso? Mais um pontinho. Para cada resposta positiva, claro, você vai ganhar ali um número de pontos de experiência que varia de 1 a 5, dependendo do desempenho do jogador. Ou seja, se o que vocês aprenderam, por exemplo, de importante e novo sobre o mundo for algo realmente importante, relevante, vocês podem até ganhar mais do que um ponto só, tá? Isso aí vai ficar a critério do narrador. E aí tem uma quarta pergunta possível, tá? Nós sobrepujamos algum monstro ou inimigo notável? Nesse caso específico da quarta pergunta, o XP referente a esse antagonista vai ser dividido pelo grupo ou, né, dado integralmente àquele que enfrentou a ameaça sozinha, se for esse o caso. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai fazer as 3 perguntas. Cada pergunta respondida positivamente, vocês vão ganhar uma quantidade de pontos de XP que pode variar entre 1 e 5, dependendo aí do nível de sucesso, né, nas atividades, né, que são alvo das perguntas. Se tiver algum monstro, algum inimigo notável, vocês vão ganhar um XP específico, que vai ser dividido por todo mundo, ou dado só para aquele que enfrentou a ameaça sozinho. E no final das contas, cada vez que vocês subirem de nível, vocês vão ganhar 5 pontos de características, tá? Para melhorar as características todas dos personagens, né? Estresse, ponto de saúde, vigor, salvaguarda, perícia nova, talentos, enfim. E aí a gente vai ter aqui, claro, a clássica, a tabelinha, dizendo quanto custa para aumentar cada uma dessas características, beleza? Então, assim, em termos gerais, tanto o sistema, tanto as regrinhas específicas, né, quanto a questão da evolução dos personagens, são bem simples, bem diretos aqui no Urbana Bélica, tá? Justamente, na minha opinião, para tentar deixar o jogo mais ágil, mais fluido. E claro, como sempre, e na maioria dos livros se fala isso, não perca muito tempo jogando dados. Não fique ali toda hora pedindo teste para os seus personagens. Deixe esses momentos para ações que sejam realmente importantes ou dramáticas, ou cujo resultado positivo ou negativo vai acrescentar alguma coisa interessante para a sua história, tá? Sempre tenha isso em mente. Um bom jogo de RPG, na minha opinião pelo menos, é aquele que vocês pouco jogam dados e estão mais concentrados ali, mais focados na ação, no desenvolvimento da história. Então é isso, vou ficando por aqui, fechamos mais um capítulo aqui do Urbana Bélica, 2 capítulos, né, na verdade. Espero que vocês estejam curtindo conhecer um pouquinho mais sobre esse jogo. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, pra gente continuar trocando ideias sobre o Urbana Bélica. E aí a gente se encontra nas próximas resenhas.